Olá, tudo bem? Então, deixa eu falar um pouquinho para você que está considerando fazer o nosso curso sobre o método que a gente utiliza aqui na English to Be e como que a gente vai trazer resultados muito mais rápidos para você, tá bem? Bom, na verdade a gente nem gosta muito dessa palavra método, porque um método é um conjunto de regras, é uma receita de bolo que é executado sempre da mesma forma para atingir sempre os mesmos resultados. E a gente sabe que quando a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas, isso não é possível, porque cada pessoa é única. Cada pessoa tem habilidades diferentes, tem dificuldades diferentes e tem formas de aprender diferentes. E é por isso que a gente prefere utilizar uma abordagem que leva em consideração os princípios de Cambridge. Bom, mas quais princípios são esses? O primeiro princípio é o foco na meta dos alunos. Aqui a gente não vai estudar música, filmes, séries, vegetais, nada disso. A gente vai ganhar tempo focando nas situações do dia a dia e nas habilidades que vocês precisam para poder serem bem-sucedidos na sua carreira internacional. Então, nas nossas aulas, a gente vai aprender como se apresentar numa entrevista de emprego ou num projeto novo que está começando. A gente vai aprender como conduzir uma reunião em inglês, como fazer sugestões para resolver um problema complexo, como fazer uma demo de um produto digital, ou ainda como negociar um salário, por que não? Essas habilidades, elas são muito importantes para você alcançar o sucesso, e é por isso que a gente vai focar nessas habilidades. Bom, outro princípio que a gente utiliza aqui é o de foco na fala e na escuta, porque essas são habilidades instantâneas e são as habilidades que você mais vai utilizar nas relações do dia a dia, nas reuniões e na comunicação em geral com seus colegas. Tá? A leitura e a escrita você já tem praticado bastante e existem ferramentas que te ajudam a escrever um bom e-mail, a traduzir um texto, e é por isso que a gente precisa focar na fala e na escuta, com a leitura e a escrita apenas como suporte dessas habilidades, tá bem? Bom, outro princípio que a gente utiliza é o de 100% de inglês nas aulas. A gente não pode perder um segundo falando português na sala de aula, tá? Isso porque a gente precisa, para ser fluente, a gente precisa desenvolver uma habilidade que é a de explicar qualquer palavra que a gente não saiba com as palavras que a gente já sabe. Porque a gente nunca vai saber todas as palavras, por mais que a gente melhore o nosso vocabulário. Então, ser fluente é saber dizer qualquer coisa com as palavras que a gente já sabe. E para ter essa habilidade, a gente precisa praticar muito. Então, se você der uma palavra em português na sala de aula para o professor traduzir para você, isso não vai te ajudar a aprender uma palavra nova e não vai te ajudar a desenvolver essa habilidade. E é por isso que a gente precisa manter as aulas 100% em inglês. Mas não se preocupa, porque as aulas são adaptadas para o seu nível, você vai entender tudo, você vai conseguir se comunicar no contexto que for proposto em sala de aula, tá bem? Bom, o quarto princípio é o que a gente precisa maximizar o tempo de fala dos alunos. Uma boa aula, os alunos falam 75% do tempo dessa aula. Isso porque o inglês é uma habilidade prática. Vamos dizer que você queira, por exemplo, aprender a andar de bicicleta, e aí você resolve assistir 100 horas de vídeos ensinando como andar de bicicleta. Após 100 horas, você não vai ser um exímio ciclista, porque andar de bicicleta é como inglês, é uma habilidade prática, você precisa praticar. E é por isso que o professor é um facilitador. Ele vai trazer atividades para vocês performarem e vai dar um feedback adequado para que vocês consigam implementar essas dicas em uma nova performance. E aí você vai conseguir desenvolver e ver na mesma aula a evolução da primeira vez para a segunda vez. Então a prática que vai levar à perfeição, tá bem? Bom, e o último princípio que eu gostaria de discutir aqui com você é o de gramática como meio de comunicação. A gente precisa praticar muito a gramática correta, o tempo inteiro, mas a gente não precisa saber explicar a gramática. Um exemplo, se eu te pedir para me dar uma frase utilizando um pretérito mais que perfeito do subjuntivo composto, você vai conseguir? Mas você é fluente em português? É, exatamente. Ou seja, você consegue utilizar as estruturas, mas você não sabe o nome delas, você não sabe explicar por que utiliza daquela forma. A melhor explicação que o aluno pode dar é: eu utilizei essa estrutura porque soa melhor assim. E esse é o nosso foco. Ou seja, praticar muito a gramática correta, mas não se preocupar sobre o que é um phrasal verb, o que é um modal verb, o que é um adjetivo possessivo. Isso não vai te ajudar a ser mais fluente, tá bem? Bom,
A gente acredita que utilizando esse e outros princípios, a gente vai otimizar muito o seu desenvolvimento e vai trazer resultados muito mais rápidos. E isso é o que já tem acontecido. A gente tem vários consultores que conseguiram suas vagas internacionais através dos nossos cursos, através de desenvolver essas suas habilidades aqui com a gente. Bom, é isso. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Pode entrar em contato com a gente e nós vamos ter um prazer imenso de esclarecer qualquer ponto para você, tá bem? Bom, é isso. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.